Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre uma empresa que nos últimos 3 meses eu venho direcionando quase que todos os meus aportes para ela. E do porquê, em 13 meses, ela pode me pagar até 17% de yield. Pessoal, então, sem mais enrolação, eu estou falando aqui especificamente da BB Seguridade. Primeiro a gente precisa entender um pouco mais da empresa. Para quem não sabe, ela é uma holding, tá bem? Ela é uma holding que atua no ramo de seguros, pessoal. E o que é isso? Uma holding basicamente não trata diretamente de vender os seus serviços ao cliente. Ela age por trás de empresas que vão atuar nessa parte, nesse segmento. No caso da Brasil Seguridade, ela logicamente vai atuar no ramo de seguros, beleza, pessoal? Ela é detentora aqui de empresas como Brasil Seg no ramo de seguros, Brasil Prev no ramo de previdência e a Brasil Dental também no ramo de planos odontológicos. Ou seja, na prática, ela é dona de empresas que cuidam dos negócios de seguros, capitalização e previdência. Aí vocês perguntam, quais são as vantagens desse tipo de empresa? As vantagens assim, bem generalizando, é que os custos fixos eles são baixos, beleza? O lucro ele também é bem previsível e também consegue trazer aqui alto retorno sobre o seu investimento. O que isso significa? É que, por exemplo, no caso da BB Seguridade, ela não precisa reinvestir muito no próprio negócio. E o que acontece? As margens aqui do ROI dela chegam a quase 80%, pessoal. Isso para uma empresa de seguros é bastante coisa, ainda mais para a média do próprio setor, digamos assim, do ramo de seguros. Para além disso, o que acontece quando você tem aqui um alto ROI? Isso significa que a empresa não vai reinvestir no próprio negócio, sobrando assim muito mais lucro para fazer a divisão para os seus acionistas. Para além disso, pessoal, as seguradoras aqui, no caso da BB Seguridade, ela vai atuar como um papel defensivo na minha carteira. O que isso significa? É que, por exemplo, em momentos de crise, as pessoas vão continuar fazendo pagamento dos seus seguros de carro, dos seus seguros de vida, dos seus seguros dentais, porque é um bem essencial, querendo ou não. Não só isso, galera, também em momentos de juros elevados, no caso do Brasil, a gente tem aqui também um beneficiamento por parte da BB Seguridade, em que, fazendo uma conta bem a grosso modo, imagine que ela faça a aplicação de 1 bilhão. Numa taxa de 15%, isso vai render aproximadamente 150 milhões, que, querendo ou não, em uma eventual perda de lucro, vai funcionar como um amortecedor. E pessoal, falando aqui já em lucro, a gente tem agora para agosto um provisionamento de dividendos de mais ou menos R$ 1,94 por ação, beleza? E do porquê a gente já tem esse valor divulgado. A BB Seguridade ela soltou há umas 2 semanas atrás, se eu não estou em erro, um fato relevante que ela anuncia o pagamento de 3 bilhões 770 milhões em proventos. Se a gente pega essa quantidade de dividendos e faz a divisão pela quantidade de ações que estão em circulação no momento, a gente tem um dividendo provisionado de R$ 1,94 por ação. O que faria, nessas cotações atuais, que a BB Seguridade tem estado de R$ 33,00, que foi o último, e 70 centavos, um dividendo de 5,76% só para agosto. Se agora a gente passa para o próximo dividendo, que vai ser pago em fevereiro de 2026, em que, se ela continuar com esse bom resultado, sendo favorecida pelas altas taxas de juros, a gente pode estimar que seria mais ou menos uns R$ 2,00 por ação, que também nos daria algo em torno aqui de 5,93% de yield, dividido, claro, esse valor do dividendo projetado pelo valor da ação atual de 5,93%. E agora, pessoal, que vem o mais importante aqui na nossa projeção, na projeção que tem sido também divulgada por outros influenciadores. A gente tem
querendo ou não, da BB Seguridade, todos os anos um crescimento de, querendo ou não, até de 5%. Imaginemos em que ela não tenha nenhum tipo de crescimento do lucro. Ou seja, é um cenário aqui um pouco mais conservador, beleza? Eu até coloco aqui entre asterisco que se a empresa ela não tiver nenhum crescimento, a gente pode projetar que ela venha a ter o mesmo tipo de resultado que teve no primeiro semestre de 2025, daqui a um ano, o valor também de R$ 1,94 por ação. O que, pessoal, foi bem incomum para o desempenho da BB Seguridade. Se você for ver aqui no crescimento dela, a gente tem vindo ano a ano um aumento dos lucros, beleza? Até coloco aqui outra imagem em que anualmente ela vem fazendo o aumento do seu lucro. O que eu acho que vai ser bem difícil de acontecer, ela não crescer absolutamente nada. E por que a gente chega nesse resultado? Se em 13 meses ela fazer o pagamento desses dividendos, a gente vem aqui para um total de até 17% em yield, só de dividendos distribuídos pela BB Seguridade. Sem contar, claro, que normalmente é possível ela ter um aumento dos seus lucros, um aumento também do seu valor patrimonial e acrescendo a esse dividendo o próprio retorno do aumento da cotação dela. E pessoal, até o dia de hoje que eu faço a gravação desse vídeo, eu conto atualmente com 295 ações da BB Seguridade, beleza? E com a projeção dos dividendos, que seria de mais ou menos aproximadamente 5,88 por ação nesse período de 13 meses, só para agosto agora, pessoal, eu vou receber no total R$ 572,89. Vai superar todos os proventos que eu já recebi em 8 meses de investimento. Para fevereiro de 2026, mais R$ 590. E para agosto de 2026, supondo que ela repita o mesmo resultado desse ano, o que, mais uma vez, é bem improvável, eu vou receber mais R$ 572, pessoal. Só que é absurdo a quantidade de dividendo que essa empresa paga. Eu coloquei aqui também o fato relevante que ela fez a divulgação do quanto de lucro que ela vai ser distribuído, beleza? Façam as contas e vocês vão ver que chega também ao mesmo resultado dos R$ 1,94 mais ou menos por ação. Então, pessoal, agora a gente vai fazer aqui a leitura de uma análise da casa de investimento Genial. Basicamente, ela projeta aqui para a BB Seguridade no segundo trimestre, ela vai reportar um lucro líquido de aproximadamente 2,16 bilhões, representando uma alta de trimestre versus trimestre de 8,6% e, comparado ano versus ano, a gente tem uma alta de 15,9%. Isso se deve majoritariamente por conta da melhora da sinistralidade, especialmente nos segmentos rural e habitacional, e também um desempenho financeiro robusto, com destaque, lá está, positivo da Selic elevada, sobre as carteiras majoritariamente pós-fixadas de Brasil, Seg e da BB Corretora. E pessoal, a comparação anual também ela é favorecida aqui por uma base fraca no segundo trimestre de 2024, que foi o período impactado pelas enchentes do Rio Grande do Sul, que pressionaram os índices de sinistralidade, que basicamente foi muito mais gente fazendo a ativação dos seus seguros por conta desse acontecimento. E eles também projetam que os prêmios emitidos pela unidade de seguros totalizem 3,7 bilhões no segundo trimestre de 2025, com retração de menos 8% tri versus tri e de 1% ano versus ano, ainda abaixo do intervalo projetado pela companhia, que era um guidance de 2% a mais a até 7%. Refletindo principalmente por uma desaceleração na linha de seguro rural,
e que, apesar das quedas nos prêmios, eles estimam uma melhora na sinistralidade. A gente teve uma redução dos prêmios, que é o pagamento feito pelas pessoas para ter a cobertura dos seus seguros, mas, em contrapartida, a gente teve também ótima redução na sinistralidade. Menos pessoas fizeram a ativação das suas coberturas. No trimestre, esperamos que a Brasilprev registre lucro líquido de 427 milhões, impulsionado por um forte resultado financeiro, favorecido pela deflação do IGPM, que reduz a despesa com passivos atrelados ao índice. Ainda assim, projetamos captações líquidas negativas, refletindo os efeitos do decreto que instituiu tributação sobre aportes mensais acima de 50 mil no fim de maio. Medida parcialmente revertida pela MP 1303, que elevou o teto da isenção para aportes anuais de até 300 mil em 2025 e 600 mil a partir de 2026. Aqui eles destacam que a BB Corretora deve manter um desempenho sólido no segundo trimestre de 2025, apoiado pela resiliência das vendas de produtos de capitalização, que seguem crescendo mesmo em um ambiente macroeconômico mais desafiador. Eles também projetam um lucro líquido de 827 milhões, com um leve recuo aqui de menos 2,6% trimestre versus trimestre, mais alta de 4,1% ano versus ano, refletindo tanto numa leve expansão de arrecadação quanto a continuidade da trajetória positiva do resultado financeiro. Pessoal, o vídeo foi esse, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e comentem aí se vocês têm aportado na BB Seguridade, o que vocês têm achado dessa contínua queda desde o início do ano. Eu sigo aportando. E vocês? Tchau!